Vultos do Espiritismo apresenta São Jorge, padroeiro dos escoteiros e patrono da Inglaterra, Portugal, Geórgia e Lituânia. Embora não seja mais considerado santo pela Igreja Católica, seu culto é autorizado pela tradição. Em torno do século III d.C., quando Diocleciano era imperador de Roma, havia nos domínios do seu vasto império um jovem soldado chamado Jorge. Filho de pais cristãos, Jorge aprendeu desde a sua infância a temer a Deus e a crer em Jesus como seu salvador pessoal. Nascido na antiga Capadócia, região que atualmente pertence à Turquia, Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe após a morte de seu pai. Lá foi promovido a capitão do exército romano devido à sua dedicação e habilidade, qualidades que levaram o imperador a lhe conferir o título de conde. Com a idade de 23 anos passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. Por essa época, o imperador Diocleciano tinha planos de matar todos os cristãos. No dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião declarando-se espantado com aquela decisão, e afirmou que os ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses. Todos ficaram atônitos ao ouvirem estas palavras de um membro da Suprema Corte Romana, defendendo com grande ousadia a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador dos homens. Indagado por um cônsul sobre a origem desta ousadia, Jorge prontamente respondeu-lhe que era por causa da verdade. O tal cônsul, não satisfeito, quis saber: o que é a verdade? Jorge respondeu: a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, e eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiado me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Como São Jorge mantinha-se fiel a Jesus, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé torturando-o de vários modos. E após cada tortura, era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar os ídolos. Jorge sempre respondia: não, imperador, eu sou servo de um Deus vivo. Somente a ele eu temerei e adorarei. E Deus verdadeiramente honrou a fé de seu servo Jorge, de modo que muitas pessoas passaram a crer e confiar em Jesus por intermédio da pregação daquele jovem soldado romano. Finalmente Diocleciano, não tendo êxito em seu plano macabro, mandou degolar o jovem e fiel servo de Jesus no dia 23 de abril de 303. Sua sepultura está na Lídia, cidade de São Jorge, perto de Jerusalém, na Palestina. A devoção a São Jorge rapidamente tornou-se popular. Seu culto se espalhou pelo Oriente e, por ocasião das Cruzadas, teve grande penetração no Ocidente. Verdadeiro guerreiro da fé, São Jorge venceu contra Satanás terríveis batalhas, por isso sua imagem mais conhecida é dele montado num cavalo branco, vencendo um grande dragão. Com seu testemunho, este grande santo nos convida a seguirmos Jesus sem renunciar ao bom combate. Lenda: um horrível dragão saía de vez em quando das profundezas de um lago e se atirava contra os muros da cidade, trazendo-lhe a morte com seu mortífero hálito. Para ter afastado tamanho flagelo, as populações do lugar lhe ofereciam jovens vítimas, pegas por sorteio. Um dia coube à filha do rei ser oferecida em comida ao monstro. O monarca, que nada pôde fazer para evitar esse horrível destino da tenra filhinha, acompanhou-a com lágrimas até as margens do lago. A princesa parecia irremediavelmente destinada a um fim atroz, quando de repente apareceu um corajoso cavaleiro vindo da Capadócia. Era São Jorge. O valente guerreiro desembainhou a espada, e em pouco tempo reduziu o terrível dragão num manso cordeirinho, que a jovem levou preso numa corrente, até dentro dos muros da cidade, entre a admiração de todos os habitantes que se fechavam em casa, cheios de pavor. O misterioso cavaleiro lhes assegurou, gritando-lhes que tinha vindo, em nome de Cristo, para vencer o dragão. Eles deviam converter-se e ser batizados. Datas marcantes no século XII, a arte, literatura e religiosa popular representam São Jorge como soldado das cruzadas com manto e armadura com cruz vermelha, nobre um cavalo branco com lança em punho, vencendo um dragão. São Jorge é o cavaleiro da cruz que derrota o dragão do mal, da dominação e exclusão. Desde o século VI havia peregrinações ao túmulo de São Jorge em Lídia. Esse santuário foi destruído e reconstruído várias vezes durante a história. Santo Estevão, rei da Hungria, reconstruiu esse santuário no século XI. Foram dedicadas numerosas igrejas a São Jorge na Grécia e na Síria. A devoção a São Jorge chegou à Sicília, na Itália, no século VI. No século VII, o siciliano Papa Leão II construiu em Roma uma igreja para S. Sebastião e S. Jorge. No século VIII, o Papa Zacarias transferiu para essa igreja de Roma a cabeça de S. Jorge. A devoção a São Jorge chegou à Inglaterra no século VIII. No ano de 1101, o exército inglês acampou na Lídia antes de atacar Jerusalém.
a Inglaterra tornou-se o país que mais se distinguiu no culto ao mártir São Jorge. Em 1340, o rei inglês Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. Foi o Papa Bento XIV, de 1740 a 1758, que fez São Jorge padroeiro da Inglaterra até hoje. Em 1420, o rei húngaro Frederico III, 1534, evoca-o para lutar contra os turcos. As cruzadas medievais tornaram popular no Ocidente a devoção a São Jorge, como guerreiro padroeiro dos Cavaleiros da Cruz e das Ordens de Cavalaria, para libertar todo o país dominado e para converter o povo no cristianismo. Cassado. Seu dia foi colocado no calendário particular da Igreja, isto é, celebrados nos lugares de sua devoção. O senhor cardeal de Eugênio Salles assim se pronunciou: a devoção de São Jorge nos deve levar a Jesus Cristo. Pela palavra do cardeal Salles sentimos a autenticidade do culto a São Jorge. A quem ajuda, é a força de Deus na luta dos excluídos e marginalizados da sociedade. Oração a São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós.